E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o mecanismo do estresse atua em nosso corpo. Normalmente, já deve ter acontecido com vocês, a gente, normalmente quando está muito exausto, muito cansado, a gente tem dificuldade para dormir. Por que que isso acontece? Porque a gente vive um dia cheio de estresse, cheio de preocupações, como se a gente tivesse que lutar contra algo ou fugir de algo, né? Hoje nós não temos mais estressores como os homens das cavernas, que tinham que fugir de leões, sair para caçar, né, pela sua sobrevivência. Mas o nosso instinto ainda sente que a gente precisa sobreviver. A gente precisa trabalhar para pagar as contas, a gente tem dificuldades financeiras, às vezes dificuldades de relacionamentos. Então isso leva o nosso organismo a produzir neurotransmissores e hormônios que são para preparar o nosso corpo para lutar, para fugir, para se defender, para paralisar, que são o cortisol e a adrenalina. Então, o nosso corpo, com isso, ele fica com essa dose elevada de neurotransmissores que preparam o nosso corpo para ficar em alerta. Essa é a verdade. Só que à noite a gente chega cansado, porém com esse alerta ligado. Adrenalina e cortisol lá em cima. O que vai acontecer se a gente deitar? A gente pode até conseguir dormir de cansaço, mas a gente vai acordar no meio da madrugada, porque esses neurotransmissores, esses hormônios ainda estão ativos em nosso corpo, em nosso cérebro. Então a gente vai acordar e vai ficar alerta, como se tivesse um perigo iminente ali, já preparando a gente para o perigo do dia seguinte. Perigo entre aspas, né? Hoje os perigos são outros, são perigos sociais. É o medo da violência urbana, é o medo financeiro, é o medo de perda de trabalho. Hoje a gente tem medo de vergonha também, né? A gente tem outros medos, né? Só que o nosso corpo instintivo ele ainda atua como na época que a gente tinha que caçar para sobreviver, né? Caçar para comer. Então, o que é importante a gente fazer? Primeira coisa, é importante a gente chegar em casa e a gente ter um ritual de passagem. Eu saí do meu trabalho, agora eu vou para minha casa e eu posso descansar. Então, uma ótima alternativa de fazer isso é, por exemplo, vocês podem perceber que hoje a luzinha aqui está um pouco mais escura, eu estou somente com a luz do abajur acesa. Então, o ideal é que à noite a gente vá diminuindo os estímulos. Diminui a luz, diminui o som, vai falando mais baixo, vai fazendo as coisas mais lentamente. Ainda que a gente tenha que chegar em casa e preparar o jantar, a gente pode fazer isso de uma maneira calma. Pega o celular, coloca no YouTube, coloca uma musiquinha suave, uma musiquinha calma, algo que vai acalmar o nosso sistema nervoso. E aí vai cozinhando, preparando o alimento com calma, vai colocando uma pitadinha de amor ali, por mais cansada que a gente esteja. Se é uma tarefa que a gente tenha que fazer, que a gente faça da melhor maneira. Outra coisa que ajuda muito, um banhozinho gostoso, um escalda-pé que a gente pode preparar numa bacia ou num balde, um pouquinho de água bem quentinha e a gente coloca o nosso pé ali, pode colocar um pouquinho de chá de camomila, pode colocar um pouquinho de sal grosso, porque a gente troca eletrólitos com sal grosso. Então, é importante a gente ter essa sensação de que a gente também está tendo tempo para se cuidar. E com isso, a gente vai rompendo com o estresse do dia a dia, o estresse do que foi no dia, e a gente vai se proporcionando esse momento de pausa, esse momento em que o nosso cérebro vai entender assim, aqui eu estou seguro, aqui eu estou segura. Então, quando eu estou em estresse, o que eu preciso é de segurança. O meu cérebro precisa de segurança. E nenhum lugar melhor do que a nossa casa para a gente se sentir em segurança, não é verdade? Então, que vocês possam experimentar, fazer essa rotina de mais calma no dia a dia de vocês. E se no final de semana vocês puderem otimizar alguma coisa para vocês terem menos trabalho, por exemplo, preparar alguns alimentos, adiantar alguma coisa,
para durante a semana vocês diminuírem a carga de trabalho de vocês quando cheguem em casa, é melhor. O ideal é que a gente vá dormir normalmente no mesmo horário e que a gente também acorde no mesmo horário, né? É claro que final de semana todo mundo gosta de curtir aquela preguicinha na cama, mas nem isso quem está muito estressado consegue. Então, que vocês possam desenvolver uma rotina no dia a dia de vocês, uma rotina mais prazerosa, ok? E lembrem-se do seguinte, a respiração, ela precisa estar presente em todos os momentos, porque quando eu respiro com consciência e calma, eu tô dizendo pro meu cérebro, tá tudo bem, ela tá se acalmando. Então que vocês possam desenvolver essa rotina de bem-estar à noite e ficar bem.